Fala galera aí do sétimo ano, tudo bem com vocês, gente? Nós vamos ver aí, então aí na página 19, nós vamos falar sobre o budismo, tá? Muita atenção aí, vamos seguir o livro aí na página 19 para a gente conhecer algumas características importantes desta que é uma das filosofias e também, além de uma grande filosofia, é uma base para uma religião muito importante. Então, vamos ficar bem ligados aí, tá? A impermanência, a transitoriedade e o vazio, explicando aí a visão do budismo, tá bom? Muitos ocidentais parecem achar o budismo assustador. Por quê? Porque a maioria das pessoas navega pela vida em busca de algum farol externo que possa conduzi-las a um porto seguro. Elas buscam um chão firme, mas mesmo assim naufragam nos baixos da vida e terminam dentro da água. A esta altura, já é tarde demais para o farol. Elas precisam de alguém que lhes lance a altura. Já é tarde demais para o farol. Elas precisam de alguém que lhes lance uma boia. Você não pode convencer uma pessoa que se afoga que a boia está dentro dela. O budismo nos torna conscientes da impermanência de todos os fenômenos. Carreiras, casamentos, famílias, identidades, casas, carros, fortunas, sonhos de riqueza. Nada é seguro e sólido. Assim, a busca de um porto seguro assemelha-se à busca pela felicidade. Ela não pode ser concretizada. Paradoxalmente, talvez você só encontre o porto seguro dentro de você depois se tiver concluído que não existe porto seguro fora de você. Então aí está comentando claramente que tem muitas pessoas, né, que acham que carreiras, casamentos, famílias, identidades, casas, carros, fortunas, sonhos de riqueza, as pessoas acham que é isso que vai realmente acontecer na sua vida, vai continuar acontecendo na sua vida tudo isso, que você vai ter realmente todos os carros que você quer, que você vai ter um casamento ainda mais feliz. E o budismo está mostrando que a gente tem que ter a consciência que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Porque ele está falando aí, o budismo nos torna conscientes da impermanência de todos os fenômenos. Então ele está falando aí que quando a gente está buscando esse porto seguro, significa que é como se a gente estivesse buscando a felicidade, a busca pela felicidade. Tem gente que fala sobre a felicidade plena. Será que existe felicidade plena? Será que durante todo o período da nossa vida nós vamos ficar só felizes? Não vai, né, gente? A vida tem seus altos e baixos e aí a gente vai fazendo a nossa vida acontecer. Pior ainda, o budismo também ensina você a experimentar a natureza transitória desses fenômenos. Então, ele está falando aí que o budismo ensina você a lidar com situações de altos e baixos. Eles não apenas são impermanentes, como também não têm existência contínua. Assim como partículas quânticas, luzes de neon e páginas da internet, eles vão e vêm. Algumas coisas parecem permanecer mais do que outras no espaço e no tempo. Uma pedra dura mais do que uma rosa, mas isso é somente porque a pedra muda mais vagarosamente do que a rosa. Nenhuma das duas é matéria sólida. Talvez qualquer pessoa pode aprender isso com a física. Ambos estão indo e vindo na existência. Qualquer pessoa pode aprender isso com o budismo. É difícil para nós percebermos o espaço vazio que compõe a maior parte da pedra. Entretanto, nós, humanos, somos singularmente dotados para experimentar o vazio entre nossas percepções momentâneas da pedra. Então ele está comentando aí que a gente tem que aprender a lidar com essas situações de altos e baixos, porque a vida vai transformando constantemente, assim como tudo que existe na natureza também vai modificando. A gente consegue perceber que tem coisas na natureza que nascem, depois morrem outras e assim por diante, né? O ciclo da vida vai continuando. Se você assiste a um filme, o seu sistema perceptivo deixa você continuamente mal informado sobre a descontinuidade. O olho humano não consegue distinguir mais de 24 quadros por segundo. Qualquer coisa maior parece contínua, mesmo que seja apenas uma sequência discreta de imagens.
Se você olhar para a película do filme ou para o próprio arquivo digital, verá uma sequência de imagens paradas, cada uma ligeiramente diferente da anterior. O que existe entre elas? Nada. Nitem, riem, vazio total. Entretanto, sem o vazio entre os quadros, não haveria quadros. Assim, as partes não existentes e imperceptíveis do filme são essenciais para as partes existentes e perceptíveis. Cada quadro vai e vem da existência transitória e, mesmo assim, juntos parecem contar uma história contínua. Onde está a aparente continuidade? Onde está a história? Na sua mente, talvez, mas não na película do filme. Paradoxalmente, a maior parte das pessoas tem horror ao nada. Contudo, nada e tudo são complementos. O universo substancial parece ter emergido do nada, e a maior parte da energia contida no universo é atualmente inacessível para nós, pois se encontra armazenada no vácuo cósmico. Assim, embora tudo esteja vazio, é a partir desse vazio que brota a plenitude. É do vazio da sua natureza Buda. Brota a compreensão infinita e a compaixão inesgotável. Para estar em contato com seu vazio, você deve, contudo, ter vontade de assumir a responsabilidade de enxergar através da charada da plenitude, da permanência, da continuidade, da segurança e da solidez. Então aí está falando aí que o próprio universo em si, ele veio do nada, ele veio do vazio, tá? Então isso é muito interessante, que aqui ele está querendo mostrar também que nós podemos acessar o nosso vazio. O que seria esse nosso vazio? Que nós devemos acessar o que a gente tem por dentro. Como é que é o nosso interior? Como eu sou por dentro? Quais as características que provam a pessoa que eu sou? Será que eu sou uma pessoa boa? Será que eu consigo passar minha energia positiva para as pessoas? Se eu consigo demonstrar amor, carinho, compaixão pelo próximo? Nas tradições orientais, o caminho do meio é muito presente, porém sofre alterações e adaptações de acordo com o contexto, a doutrina e os dogmas de cada crença em que está inserido. Estudaremos agora um pouco sobre o caminho do meio pela visão budista. O budismo é uma filosofia indiana milenar, iniciada por Siddhartha Gautama, que é o nome do Buda, que visa o alcance da paz interior. Então, o budismo, ele é uma filosofia adotada na Índia, tá, gente? E que existe o budismo no mundo inteiro. O criador do budismo aí é o Siddhartha Gautama, que é o nome aí do Buda, o famoso Buda, tá? E o objetivo maior do budismo é fazer com que as pessoas possam buscar essa paz interior, a paz que vem por dentro, tá? O fundador dessa forma de ver o mundo, Buda, foi extremista em momentos diferentes de sua vida. Na juventude, por ser filho do rei, possui uma condição social e econômica alta, vivendo luxuosamente. Após seu primeiro contato com pessoas em uma situação contrária à sua, decidiu abrir mão do seu antigo modo de vida e renunciar a todo o bem material que tinha. Então, olha só, ele nasceu rico, depois que ele entrou em primeiro contato com as pessoas pobres, ele decidiu abrir mão da riqueza dele e abriu mão de todo o bem material que ele tinha. Viveu como mendigo errante, sem posses, acreditando que essa seria a maneira de alcançar seus objetivos. Assim, experimentou os dois extremos, o luxo e a miséria. Percebeu, por fim, que tanto viver sobre a ilusão da riqueza quanto sobre as mazelas da pobreza resultam em sofrimento. Então aí, quando ele abriu mão da fortuna dele, de toda a riqueza dele para viver como pobre, ele conseguiu perceber que tanto vivendo só na riqueza quanto vivendo na pobreza, ele consegue perceber que até o rico tem sofrimento e o pobre também tem sofrimento, tá? Sendo assim, o caminho do meio para Buda é evitar os extremos por meio do exercício da moderação e da busca pelo equilíbrio. Para ele, ao alcançar esse equilíbrio, o ser humano é capaz de compreender o seu próximo e as diferenças entre si e o outro. Tá vendo quando a gente estudou o caminho do meio aí do Aristóteles? Aí a gente está vendo que Buda vai utilizar o mesmo caminho, só que de uma maneira que possa fazer com que a gente possa exercitar aí a moderação e principalmente a busca pelo equilíbrio. Né? Então ele é muito parecido com Aristóteles quando Aristóteles fala do caminho do meio dele,
que a gente tem que buscar o equilíbrio para a gente ser mais feliz. Dessa forma, é possível se tornar menos egoísta e mais hábil para praticar a compaixão pelo sofrimento alheio. Então, no budismo, as pessoas aprendem a manter o equilíbrio de pensamento e de ação e, principalmente, ajudar a quem precisa, a sentir a dor do outro e ajudar a quem precisa, tá? Então, aqui, ó, a gente já vai notar alguns deuses aí, tá? Da concepção do hinduísmo. Então, olha aí, ó, Buda é uma figura histórica e a 9ª encarnação de Vishnu. A concepção dele lembra muito o ocorrido no cristianismo. Sua mãe sonhou com um elefante branco segurando uma flor de lótus na tromba. Quando ele nasceu, sua mãe o pariu pelo lado do corpo. Brahma e outros deuses seguraram a criança, que deu 7 passos e começou a falar. Em sua forma humana, ele era o príncipe Gautama, que vivia cercado de luxo e beleza, mas durante um passeio viu a dor, a velhice e a doença. Abandonou o palácio e viveu 7 anos na floresta, meditando em busca da iluminação. Certa vez, sentou-se sob uma figueira para entender o sofrimento. Os deuses se alegraram no céu, mas Mara, o deus da morte e da sedução, tentou distraí-lo sem sucesso. Depois de 49 dias, Gautama atingiu a iluminação e se tornou Buda, o iluminado. Brahma então incentivou a deixar a floresta e iniciar uma pregação. O budismo, que nasceu de uma costela do hinduísmo, tornou-se uma religião que se espalhou pelo sul da Ásia até chegar ao Japão, tá? Aqui eu vou querer que vocês leiam aí, tá? Para vocês entenderem mais um pouquinho os deuses. Então aqui nós temos Vishnu, tá? Com a explicação quem que era Vishnu, tá? Bem interessante, a gente está vendo Vishnu aqui. Logo em seguida, nós temos aqui Deus Brahma, que é o criador do universo aí, tá? Para o budismo e o hinduísmo aí. Aqui nós temos Mara, que é a representação da iluminação, tá? Iluminação não, desculpe, da ilusão, tá? Mara é considerado como a ilusão, a mentira, né? E então eu quero que vocês percebam bem claramente aí esses deuses aí famosos aí do budismo, e que o budismo é como se fosse uma vertente do hinduísmo que foi criado aí no sul da Ásia até chegar no Japão. Tá bom, turma? Então, leiam direitinho aí a respeito sobre esses deuses aí, tá? E aí vocês vão responder algumas perguntinhas que estão na postagem do Senec Digital. Tá bom, turma? Então tá jóia então, tá? Muito obrigado, que Deus ilumine vocês, viu? Leiam direitinho aí sobre os deuses, tá, gente? Leiam aí para vocês responderem as atividades na postagem. Tá bom? Muito obrigado, gente.